Fala, eu Fuguemei e hoje eu tô aqui em um jogo diferente. O nome dele é Stardew Valley, pessoal. Esse joguinho aqui, muito daorinha, de uma fazenda. Você tem que criar uma fazenda e ser muito rico. Não é esse o tema, né? Mas eu quero ser muito rico, ou vocês não querem ser rico. Mano, isso aqui é cheio de coisa pra fazer, ó. Dá até pra fuçar a lixeirinha, ó. Vamos ver. Eu já fucei. Meu Deus, pessoal. Não façam isso se tiver gente perto, senão eles vão ficar sei lá, te tratando mal, falando que nojo. Ó, pessoal, tem várias coisas. Aqui é um médico, ó. Tá vendo, ó? Olha, é tipo uma clínica. Ó, tá vendo? Que da hora. Tônico de energia. Acho que isso aqui dá energia, pessoal. Tá cheio de coisa pra fazer nesse joguinho aqui. Demora muito. Tem várias coisas pra você desbloquear. Aqui tem, ó. Tem tipo umas missões, ó. Precisa de ajuda. Procurando por uma truta arco-íris. Pagamento em dinheiro na entrega. 195 ouros, pessoal. Mas eu não vou aceitar, não. Eu tô com preguiça. Gente, pra você que nunca jogou Terraria, não, olha pessoal, Stardew Valley, você nunca quebre uns matinhos. Eu vou lá na minha fazenda mostrar pra vocês. É bom que você já vê a minha fazenda, tanto que tá massa. Pra mim tá massa, né? Não sei a opinião de vocês, mas eu aceito críticas. Se você achar alguma coisa ruim, pode falar, eu não preciso se preocupar. Olha como é que tá. Tá assim mesmo, não sei, pessoal. Eu acho que eu vou tirar essas coisas aqui, ó, que eu tô em cima. Mas depois eu tiro. Ó, tem até uns espantalhos, eu tenho até um cachorrinho, pessoal. Vamos ali no cachorrinho. Não quebrem esses matinhos, ó, pessoal, tá vendo? Eu tô aqui dentro dele, ó, loucão. Não quebrem ele, porque isso aqui vai servir de comida para seus animais. Seus bichos, vaca. Senão vocês vão ter que comprar, pessoal. Ó, tem aqui um mini mapa que você vê as coisas, ó. Aqui é o seu slot, né? Onde você guarda as coisas. Aqui você vê o cultivo, mineração, coleta, pesca e combate. Que eu tô com o nível 4 do cultivo. Trabalhei muito. Ai, meu nome tá aqui, pessoal. Mas não se preocupe. Ó, aqui tem as pessoas, ó, tipo, solteiros. Se for homem, aqui, ó, cheio de gente. Aqui, ó, tá cheio de coisa pra você craftar. Material para você tem que pegar para negociar. E aqui tem um minimapa. Ó, aqui está cheio de coisa. Ó, aqui é o centro comunitário. Lá tá acabado, pessoal. Tá todo destruído. Aqui é itens enviados. Acho que ó, aqui ó, já tem que conseguir um quarto, pessoal. Minerais quarto. Ó, aqui é só um menu, pessoal. Vamos lá no centro comunitário. Quando eu chegar lá, eu mostro para vocês. Ah, pessoal, eu também quero mostrar uma coisa que é muito daorinha. Deixa aí desse placa. Ó, olha aqui, tem um ônibus, mas ele tá quebrado. Se apertar aqui, ó, ver se ele tá quebrado ou não. Um ônibus para o deserto Calito está quebrado, pessoal. Então não vai dar pra gente ir nesse episódio, mas talvez quando der pra mim ir, eu gravo aqui pra vocês. Deixa eu sair aqui, eu vou lá no centro comunitário, já volto. Pessoal, agora que eu tô indo pro centro comunidade, por favor, eu peço por favor, pessoal, falei por favor, mas por favor, deixe seu like, ó, já cheguei, e se inscreva no canal que ajuda a gente demais, dá uma força pra gente manter o canal vivo. Mas se você não gostar, não tem problema, pode deixar o dislike, mas não tem problema, que a gente é uma família. Ó, olha tanto de coisa que tem aqui, ó, cheio, tá todo acabado, pessoal. Aqui tem uma fogueira, ó, não dá pra acender ela não. O que é isso aqui? Eu não explorei isso aqui muito não, pessoal. Eu só vim aqui que eu tive uma missão do mago. Aqui, ó. Tipo umas missãozinhas, ó. Vendo? Construir a ponte. Deixa eu ver. Reparo da ponte. A gente tem que pegar 99. Isso aqui é o que? Madeira de lei. Isso aqui é só madeira normal e pedra. 99. Muito massa, né, pessoal? Ó, tá cheio. É só isso que aqui tem de importante. E tem um mago que ele manda a gente vir aqui olhar essa coisa aqui. Olha o tanto de coisa. Olha só, pessoal. Mano, isso aqui é o que? Isso aqui é... Deixa eu ver. Se apertar e segurar, dá pra ver. Ah, isso aqui é biscoito culinária.
Gente, eu tô com 3.000. Eu tô pensando em dar um upgrade na nossa casa. Ter uma cozinha. Sei lá, se você achar melhor uma cozinha, fala aí nos comentários. Se você também tiver uma dica, fala aí pra a gente no comentário. Eu vou lá na mina pra vocês verem também. Eu tô com muita energia aqui, mas dá pra gente ir lá. Ó, aqui tem até a casa do carpinteiro que dá os upgrades. Ó, ele não tá aqui. Cadê ele? Não, ele não tá aqui. Vamos embora. Não, ele vai pensar que a gente tá fazendo outra coisa. É por aqui. Ah, não, é por aqui, ó. Tá vendo? Ó, você vem pelo esse caminho. Se você não saber, eu sei onde é que é. Você olha no minimapa. Aqui tá o centro comunitário e aqui tem o mercado Joja. Joja? Meu Deus. Será que era pra ser loja ou é visitação? Acho que não é, não. Aí você passa por aqui, vem pelos, cruzando o laguinho aqui, ó. Tá vendo? Olha o tanto de coisa. Narciso, deixa eu tirar esse narciso. Tá vendo o tanto que é massa. Aqui ali ainda tá bloqueado. Não sei se vai ter outras coisas. Vamos entrar aqui. Esse. Ai, droga, sai aqui. Ó, se você vir aqui, esse trem aqui vai estar quebrado. Não, droga. Ó, aqui, ó. Você vai descendo e vai arranjando minério de cobre e carvão, eu acho. E é cheio de pedra. Ah, gente, eu parei o vídeo aqui que eu tava querendo espirrar, senão ia quebrar o telefone. De novo, pessoal, queria espirrar, mas vamos continuar aqui. Ó, tem só pedra, a maioria só tem pedra. Eu vou tentar encontrar a escada pra gente descer. Ainda tô na primeira aqui. Deixa eu ir quebrando aqui. Tá caindo das pedras. Acho que... inventário cheio, pessoal. Não, eu vou ter que carregar algumas coisas lá. Sai minha frente, pedra. Olha o tanto que é massa, pessoal. Vamos, deixa eu sair da mina. E vamos embora aqui. Eu tô com o inventário lotado. Ih, já tá escurecendo. 7h50. 8 horas agora, pessoal. Vamos embora, que senão vai ficar muito tarde. Olha, esse coisinho aqui, ó. Inventário cheio, não dá pra me pegar. Acho que dá pra jogar fora, né? Será que dá pra jogar? Aqui. Não, vou jogar pedra, né, pessoal? Vou pegar isso aqui. Ó, uva. Ah, acho que eu preciso de uva pra completar uma coisa. Mas vamos embora. Ah, gente, aqui também tem aniversário das pessoas pra você dar presente pra elas. Pra elas gostarem de você. Ó, vamos embora. Acho que é por aqui o caminho, é por aqui. Ó, vamos por aqui, descendo aqui. E eu preciso plantar, pessoal. Eu vou comprar algumas coisas amanhã no semente para me plantar. Senão eu vou ficar. Não vou conseguir mais cultivar nada. Aí eu fico esbarrando, pessoal. Mas vamos voltar aqui para casa. Quando eu chegar lá eu mostro. Olha, pessoal, esse trem aqui. Houve um terremoto à noite. O que será que aconteceu? Não quero dormir não. Pera aí, deixa eu sair daqui. Será que aconteceu alguma coisa aqui? Mano, eu já vou parar aqui, né? Que aqui só foi o básico do básico mesmo, pessoal. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. Se você quiser que eu comece do zero na fazenda aqui, deixe aí nos comentários. Ou se não, eu continuo por aqui. Agora eu vou parar. Adeus, pessoal.